Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula de informática. Sou o professor Márcio Olveg e a gente vai dar sequência, ver com vocês a parte de funções. Veja, nós já apresentamos aí as fórmulas, aquele cálculo mais simples, aquele cálculo que vai envolver valores numéricos, vai envolver muitas vezes operadores matemáticos. Mas você concorda comigo que, em algumas situações, a gente não consegue resolver, ou até mesmo pode se tornar trabalhoso demais, resolver aquele tipo de cálculo usando simplesmente fórmulas? Pensa o seguinte, nós temos numa planilha do Excel a nota de todos os inscritos no concurso do Banco do Brasil. Para mais de 1 milhão, hein? Para mais de 1 milhão. Tu tá nessa, tá lá teu nome, né? Você faz parte desse grupo de mais de 1 milhão de inscritos. E eu quero fazer a média desse pessoal, a média. Pô, eu não vou fazer igual, abre parênteses, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A1 milhão e pouco. Não dá. Fecha parênteses, dividido por 1 milhão e pouco. Não dá. Esta é uma situação que, apesar de ser um cálculo simples, como ele envolve muitos elementos, você vai fazer uso da função. Aquela fórmula, aquela expressão já montada, pré-definida, que vai facilitar a tua vida, ok? Boa, né? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre funções. Vem comigo aqui, vamos lá? Olha só. Primeira situação. Você vai ver que no Excel nós temos funções a dar com pau. Cara, é muita função. E sinto em te dizer que a banca é livre para cobrar qualquer uma. Muitas vezes a banca surpreende a gente com algumas funções fora do dia a dia, fora do usual. Mas é aquilo que eu falo, aquela função que é complicada para você, que está estudando, imagina para o leigo. Então, realmente, não adianta a gente encasquetar, ficar preocupado com isso. Nós temos que, inicialmente, atender às funções básicas. E depois, é claro, você gradativamente vai dando uma olhada em algumas funções mais elaboradas. Ó, pode cobrar, pessoal do curso, eu vou fazer mais um material complementar fora aqui, para você ir vendo de acordo, devagarinho, aquilo que você, quero complementar mais uma função. Então, tu vai lá pontualmente e vai aprender mais algumas. É fora do nosso curso, é um extra, é curiosidade sobre funções, combinado? Tá? Pode me cobrar que a gente vai disponibilizar aí esse material complementar de funções. Mas aqui no nosso curso, na nossa carga horária, eu quero ver algumas funções. Vamos começar pelas funções básicas. E aí deixa eu te dizer o seguinte, quando você clica naquele F de X, ou vai pelo inserir função, você vai ver que elas são organizadas em categorias. Tudo bem, tu pode pedir para ver tudo, ou as mais usadas, ou ir direto em alguma categoria. Funções financeiras, função data e hora, função matemática, trigonométrica, estatística, banco de dados. Cara, é muita função. Então, vamos dar uma olhadinha inicialmente nas 3 funções básicas. Não queira sair vendo função avançada se você não conhece essas 3. Tu conhece essas 3? Quais são as 3? Vamos lá. Soma, média e C. Soma, média e C. Antes de apresentar a função soma, que é a mais comum, tá? Deixa eu te dizer o seguinte, regra geral. Toda função, assim que nem a fórmula, vai começar pelo sinal de igual. A fórmula começar pelo igual, função também. Depois do sinal de igual, perdão, vem o nome da função. O nome é isso que a gente está vendo, ó, soma, média, C, ok? Outras que a gente vai conhecer também,
certo? Já caiu em prova, função somar. Não existe a função somar. Adição, não existe a função adição. O nome da função que soma é soma. Soma, abre parênteses, fecha parênteses, e dentro do parênteses, o alimento, a informação que a função precisa para realizar aquele determinado cálculo. Vamos chamar isso de argumentos. Vai ter função que exige um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos, 4 argumentos ou nenhum. Mesmo a função que não exige nenhum argumento, tá? Ela vai ter um nome, abre e fecha. E nada ali dentro, nada. Mas calma. A gente vai ver um pouco de cada. Mas vamos começar pela função mais básica, ok? Soma. E aí você vai ver o seguinte: quais são os argumentos da função soma? Os argumentos são as células, são os valores, são os intervalos que eu quero somar. É o alimento, é o que eu preciso informar para ele realizar o cálculo, a soma. Aí tem uma jogada muito legal. É onde a maioria se atrapalha, ok? Veja, a jogada é o seguinte: quando eu uso ponto e vírgula, o ponto e vírgula serve para separar argumentos. E quando eu uso 2 pontos, eu quero informar um intervalo. Então a jogadinha é: o ponto e vírgula você vai ler como um e o 2 pontos tu vai ler como um até. Então, primeira situação que o pessoal se atrapalha é esse entendimento do ponto e vírgula, 2 pontos. Primeira coisa que você tem que entender: ponto e vírgula, 2 pontos. Ponto e vírgula é um e, 2 pontos é um até. Segunda coisa, entender o que é o até, o intervalo. O intervalo, início até o fim. É uma caixa. Desenha, faz a caixa. Se você desenhar, tu não vai errar. Segue o conselho, segue o mestre, tá? Desenha que não tem erro. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo, vamos lá. Olha só. Cadê? Aqui. Olha o exemplo aqui. Eu estou somando A1 até B4. É um até, né? Lembra que 2 pontos são até? E C2 até D3. E D4. Ok? Então, o 2 pontos é um até e o ponto e vírgula é um e. Agora, para entender o até, desenha. O início é o A1, o final é o B4. É toda esta caixa. Vamos somar? 10, 20, 36. Só aqui deu 36. E outra caixa, outro intervalo. C2 até D3. Desenha, amigão, desenha. C2 está aqui, D3 está aqui. Olha o intervalo. C2 até D3. É o 6, o 4, o 5 e o 3. 18. E ainda tem o D4. O D4 é fácil, tá aqui, ó. Aqui, ó. 1. Quanto é que dá? 36, não vai errar agora, né? 36, 18 e 1, 55. Ok? Fácil. Mas você coloca isso num grupo maior, você coloca isso numa turma, tem ninguém que erra. Muita gente se atrapalha. Não pode. Isso aqui é o beabá, é a soma. A gente já vai ver outras funções, mas tem que começar pelo simples, entendeu? Volta a fita, assiste de novo, até ficar claro o que é o intervalo. Fica claro o que faz a função soma, não tá tranquilo, né? Soma. Mas soma o quê? Intervalos ou células individuais, ok?
Vamos para outra função. Vamos para outra função. São 3 básicas. Vamos para outra função básica, que é a função média. Olha só. Alguns alunos perguntam, professor, faz diferença média com acento ou sem acento? Olha, no Excel não faz, tá? Se você escrever sem acento, ele corrige e põe o acento. Minúscula e maiúscula. Se você escrever minúscula, ele vai lá e corrige e põe maiúscula. Mas ele aceita. Então, não acha problema onde não tem. Não acha pelo em ovo. Ok? Tanto faz. Tanto faz. O que é? Essa aqui é a média aritmética. É a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos N elementos dividido pelo número de elementos que eu somei. Pois é, tem muita gente que acha que a média é metade. O cara soma e quer dividir por 2. Não, amigão. Média, eu vou dividir, vou somar e vou dividir por quantos eu somei. Por isso que a gente começou apresentando para você a soma. Somar, você sabe. Vamos somar junto? Vamos somar junto? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, A2 até C3. Desenha. Ó. Início e fim. 10, 20 e 8. Vamos somar. Vai por mim. Vamos somar. B1 até C4. Vamos somar. Olha só. B1 até C4. B1 até C4. Aqui. 9, 9, 9, 9. 36. 36. Exercita a soma. Vamos lá. B3. Cadê o B3? Está aqui, ó. B3 está aqui. D4 está aqui. Vamos lá. B3 até D4. Ok? 9, 10, 22. 22. Professor, tem elementos que apareceram mais de uma vez. Se foi citado mais de uma vez, soma mais de uma vez. Quanto é que dá a soma? Quanto é que deu a soma? 86. Isso? Deixa eu somar aqui de novo. Opa! 50, 86. 86. Mas eu não quero soma. Eu quero a média. Observe que na estrutura não aparece divisão. Isso está embutido, isso faz parte interno. Vamos dividir? Não é por 2. E não é por 3. Aqui, quando você somou, deu 28, você somou 6. Aqui, quando você somou 36, você somou 8. E aqui você somou mais 6. Então, ao todo, você somou 20. 20. A ideia da média é dividir por quantos eu somei. Conta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conta. Ao todo, você somou 20. 20. E agora ficou fácil. 86 por 20, 4,3. Concorda? Barbada. Melzinho na chupeta. Barbada. Mas isso não cai em prova. Cai, amigão. Vai por mim. Pode, de repente, não cair na sua, mas é uma cobrança de prova. Tu vai ver daqui a pouco o exercício, né? A hora que a gente fechar o aplicativo Excel, vamos bater em questões de Excel. Combinado? Tranquilo? Vamos lá. E, inclusive, o pessoal que está nos assistindo, né? Que volta e meia manda um abraço. Pessoal, manda aí. Professor, eu vi uma questão tal. Né? Manda para o curso, manda, né? Manda diretamente para mim, tá? Manda e a gente vai incluir nos comentários. Né? Não só abraço, mas também, né? Resolução de questões. Professor, você pode comentar essa questão? Agora, é claro, eu vou comentar no momento certo, né? Quando eu estiver falando daquele assunto. Tranquilaço? Beleza. Das 3 funções básicas, falta ver a mais chatinha. Ela é chatinha porque, na verdade, o que acontece? Ela tem uma estrutura, como qualquer função, igual o nome da função, abre e fecha parênteses, argumentos. Só que os argumentos da função C, eles são 3.
e vem sempre nesta ordem. Pergunta, caso verdadeiro e caso falso. Sempre nesta ordem. A regra é clara. Pergunta, caso verdadeiro e caso falso. Então, o legal da função C é que não é para resolver tudo. É para você olhar para a condição você não pode escapar, tem que resolver. E se ela for atendida, você faz o caso verdadeiro e pula e esquece o falso. Se ela não for atendida, você cai direto no falso e pula o verdadeiro. Ou um ou outro. Combinado? E isto é como funciona a função C. Resolve a pergunta, a condição, isso você não escapa, e aí se for atendida, faz caso verdadeiro. Se caso contrário, faz caso falso. Ou um ou outro. A condição, pessoal, a condição é uma comparação. Vai aparecer o sinal de maior, o sinal menor, maior igual, menor ou igual. Vai surgir o igual, opa, facinho. E esse aqui é o mais chato. Esse é o diferente. Olha aqui a minha condição, ó. Olha aqui a minha condição. A condição é, se o A1, que é 2, elevado a B2, que é 3, se o 2 é o cubo, que eu já sei que é 8, se o 8 é diferente ele é representado desta forma. C1 é 8. E aí, pessoal? 8. É diferente de 8? Não. Não precisa complementar, não, é igual. Não. Diga verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso, combinado? 8. É diferente de 8? Falso. Se deu falso, cai aqui. Esquece aqui, porque aqui é o verdadeiro. E aqui é o falso. Lembra da ordem? Pergunta, caso verdadeiro, caso falso. Não deu falso? Cai aqui. Aqui está mandando você resolver a média. Acabamos de ver, pô. A média de A1 até A4. Até. Observa aqui que é um até. Até. 2 pontos. Vamos somar? 10, 20. Vamos dividir por quanto somou? 4. 1, 2, 3, 4. 20 por 4. Resultado desta função C, 5. 5. Então, ele vai fazer um teste lógico, maior, menor, maior igual, menor igual, igual ou diferente. Se der verdadeiro, faz o segundo argumento e esquece o terceiro. Abandona o terceiro. Se der falso, pula o segundo e faz só o terceiro. Assim funciona a função C. Meus amigos, agora tu tá craque, tu já conhece as 3 funções básicas. Vamos dar um tempinho para o pessoal assimilar. Próxima aula, função avançada. Combinado? E lembra, qualquer dúvida, manda mensagem para nós, manda para o curso, pede para incluir algum comentário. O que você pedir, estamos aqui para isso. Combinado? Até a próxima aula. Até mais!